Lítio em Portugal, ouro branco ou fardo pesado. Introdução. Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar num dos temas mais debatidos em Portugal e no mundo, a exploração do lítio. Conhecido por muitos como o ouro branco da transição energética, o lítio é fundamental para as baterias dos nossos telemóveis, computadores portáteis e, crucialmente, dos veículos elétricos. Portugal possui a maior reserva de lítio da Europa e a oitava maior do mundo, e há possibilidade de se explorar o lítio em grande escala, em Boticas, Montalegre e Estarreja. E isso levanta uma questão central. Será esta uma oportunidade de ouro para a economia nacional ou um fardo pesado com custos ambientais e sociais insustentáveis? Ao longo dos próximos minutos, vamos analisar, numa perspectiva atualizada, as vantagens e desvantagens da exploração de lítio em solo português, considerando os impactos econômicos, ambientais, o consumo de água, a maquinaria envolvida e, muito importante, as lições aprendidas com outros países. Vamos em conjunto fazer esta análise. A grande promessa econômica: emprego e investimento. Eis as vantagens econômicas com a exploração do lítio. A exploração mineira, por natureza, é uma atividade que pode gerar um número considerável de postos de trabalho diretos, desde engenheiros e geólogos a operadores de maquinaria e técnicos especializados. Para além disso, estima-se que por cada emprego direto na mineração, sejam criados entre 2 a 3 empregos indiretos noutros setores, como transportes, logística, manutenção, alimentação e serviços de apoio. Para regiões do interior de Portugal, muitas vezes afetadas pelo despovoamento e pela falta de oportunidades, a chegada de um projeto de exploração de lítio pode significar um novo fôlego, atraindo investimento não só para a mina em si, mas também para infraestruturas complementares. Projeções para 2025 sugerem que, com o avanço de projetos licenciados, poderíamos ver um aumento significativo no emprego local nessas áreas, revitalizando comunidades e fixando população jovem. É um cenário promissor. Autonomia estratégica e receitas para o Estado. Outra vantagem econômica crucial, no contexto geopolítico atual, é a potencial redução da dependência externa de matérias-primas críticas. A Europa tem procurado garantir o seu próprio fornecimento de minerais essenciais para a transição energética, e o lítio português poderia cumprir aqui um papel vital. Ao produzir lítio internamente, Portugal e a União Europeia fortalecem a sua autonomia estratégica, ficando menos vulneráveis a flutuações de preços e a disrupções nas cadeias de abastecimento globais, que são hoje dominadas por um número limitado de países. Adicionalmente, a exploração de lítio pode gerar receitas fiscais consideráveis para o Estado português, através de impostos sobre os lucros das empresas mineiras, royalties pela extração do recurso e outras taxas associadas. Estas receitas, se bem geridas, poderiam ser reinvestidas em serviços públicos essenciais, como saúde, educação ou na própria investigação e desenvolvimento de tecnologias verdes, criando um ciclo virtuoso. O reverso da medalha: impactos ambientais na paisagem e biodiversidade. Mas nem tudo são rosas. A exploração de lítio em Portugal, em especial através de mineração a céu aberto, teria um impacto paisagístico profundo e muitas vezes irreversível. Seriam removidas vastas áreas de solo e vegetação, alterando dramaticamente a morfologia do terreno. Esta alteração não é apenas visual, ela implica a destruição de habitats para inúmeras espécies de fauna e flora, algumas das quais podem ser endêmicas ou protegidas. As projeções para 2025, caso os projetos avancem,
sem controlos ambientais muito rigorosos, apontam para uma perda significativa de biodiversidade nas áreas concessionadas. O ruído constante das operações mineiras, a poeira levantada pela maquinaria pesada e pelas detonações também contribuem para a perturbação dos ecossistemas locais, afugentando animais e afetando a qualidade de vida das populações vizinhas. A recuperação ambiental destas áreas, mesmo após o fecho da mina, é um processo longo, caro e nem sempre totalmente eficaz. A sede do Ouro Branco: consumo de água. Um dos calcanhares de Aquiles da exploração de lítio e um ponto de grande preocupação em Portugal é o seu elevado consumo de água. O processamento do minério de lítio, seja ele spodumena ou petalita, exige quantidades substanciais de água para a lavagem, moagem e separação química do mineral. Num país como Portugal, que tem enfrentado secas cada vez mais frequentes e severas e que só tendem a piorar, o desvio de grandes volumes de água para a atividade mineira levanta sérias questões. Esta água poderia competir diretamente com outros usos essenciais, como o abastecimento público e a agricultura, um setor já de si vulnerável à escassez hídrica. A pressão sobre os aquíferos e cursos de água superficiais pode ser imensa, levando à sua depleção e afetando ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. É fundamental que qualquer projeto avalie de forma exaustiva a sustentabilidade hídrica da sua operação, em especial nas bacias hidrográficas mais vulneráveis. Riscos de contaminação de solos e recursos hídricos. Existe ainda o risco de contaminação. O processo de extração e refinação do lítio a partir da rocha envolve o uso de diversos produtos químicos, incluindo ácidos e outras substâncias potencialmente tóxicas. As escombreiras, que são os depósitos de material rochoso estéril resultante da mineração, podem conter sulfuretos que, em contato com a água e o ar, geram drenagem ácida de mina, um efluente altamente poluente que pode contaminar solos e cursos de água com metais pesados por décadas. Os planos atuais devem obrigatoriamente contemplar sistemas de contenção e tratamento de efluentes de última geração, mas o risco de acidentes, como derrames ou falhas em barragens de rejeitados, nunca é nulo. Os solos, se contaminados, ficam menos férteis e até impróprios para certas culturas agrícolas. A poluição dos recursos hídricos pode ter consequências devastadoras para a saúde humana e para os ecossistemas aquáticos, exigindo avultados investimentos em remediação, caso esta seja possível. Maquinaria pesada e o carbono associado. A exploração mineira de lítio é uma operação industrial de grande escala que depende intrinsecamente de maquinaria pesada. Pensemos em escavadoras gigantes, caminhões com capacidade para dezenas de toneladas, perfuradoras e unidades de trituração e moagem. Toda esta maquinaria consome grandes quantidades de combustível fóssil, contribuindo para as emissões de gases com efeito de estufa e para a poluição atmosférica local. Embora o lítio seja um componente-chave para veículos elétricos que visam reduzir emissões no setor dos transportes, a sua extração tem uma pegada de carbono considerável que não pode ser ignorada. As projeções para 2025 indicam uma crescente pressão para que as mineradoras adotem frotas eletrificadas ou movidas a hidrogênio verde, mas a transição é lenta e dispendiosa. Além disso, a construção das infraestruturas mineiras e o transporte do minério e do produto final também adicionam emissões significativas ao cômputo geral do projeto. Experiências internacionais positivas. O caso da Austrália. Olhemos agora para o exterior. A Austrália é, atualmente, o maior produtor mundial do lítio global.
maioritariamente a partir de rocha dura, similar ao que se encontra em Portugal. O sucesso australiano, observado até 2025, deve-se a uma combinação de fatores. Primeiro, possuem vastas reservas de alta qualidade. Segundo, beneficiaram de um enquadramento regulatório relativamente estável e de um setor mineiro já desenvolvido com experiência e tecnologia. Terceiro, investiram em infraestruturas logísticas eficientes para o escoamento do produto. Crucialmente, em muitos projetos, tem havido uma pressão crescente e, em alguns casos, uma implementação efetiva de boas práticas ambientais e de relacionamento com as comunidades locais, incluindo os povos aborígenes. Assim, a Austrália demonstra que é possível desenvolver uma indústria de lítio em larga escala, gerando riqueza e respondendo à procura global. Mas tal exige investimento contínuo em mitigação de impactos. Experiências internacionais negativas. Desafios na América do Sul. Em contraste, temos exemplos de exploração de lítio, especialmente a partir de salmouras em regiões áridas da América do Sul, que tem gerado controvérsia e impactos negativos significativos, uma realidade que até ainda persiste. No chamado Triângulo do Lítio, que abrange partes da Argentina, Bolívia e Chile, a extração por evaporação de salmouras consome volumes astronômicos de água, em ecossistemas desérticos extremamente frágeis. Isto tem levado à secagem de lagoas e zonas úmidas, com consequências dramáticas para a fauna, como os flamingos, e para as comunidades indígenas locais, que dependem desses escassos recursos hídricos para a sua subsistência e agricultura tradicional. A falta de consulta prévia e de consentimento informado dessas comunidades, juntamente com uma distribuição desigual dos benefícios econômicos, tem gerado conflitos sociais e acusações de que a riqueza gerada não se traduz em desenvolvimento local sustentável, perpetuando ciclos de pobreza e dependência. Conclusão: como vimos ao longo deste vídeo, a exploração do lítio em Portugal, olhando para o futuro, é uma faca de dois gumes. Encerra um potencial econômico inegável, capaz de gerar emprego, receita e autonomia estratégica. No entanto, os riscos ambientais, desde o impacto paisagístico e na biodiversidade ao consumo massivo de água e potencial contaminação, são igualmente significativos e não podem ser subestimados. As experiências internacionais mostram-nos que o caminho para o sucesso passa por uma regulamentação ambiental e social extremamente rigorosa, fiscalização efetiva, transparência total, envolvimento genuíno das comunidades locais e um compromisso sério com a sustentabilidade e a justa partilha dos benefícios. Portugal tem a oportunidade de aprender com os erros e acertos de outros países. A decisão de avançar e como avançar deve ser ponderada cuidadosamente, garantindo que o ouro branco não se transforma num fardo pesado para as gerações futuras. E qual é a sua opinião? E você, qual a sua opinião sobre a exploração do lítio em Portugal? Acredita que os benefícios superam os riscos? Deixe o seu comentário abaixo. Queremos saber o que pensa. Se gostou deste vídeo e quer continuar a receber análises aprofundadas sobre temas atuais, não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e partilhar este conteúdo com os seus amigos. Informar-se é o primeiro passo para uma participação cívica ativa. Obrigado por assistir e até a próxima.